Oi pessoal, meu nome é Catiúcia Ludovic, eu sou psicóloga infantil e hoje nós vamos falar sobre uma fase muito interessante, é a fase dos pequenos ditadores. Essa é uma fase muito interessante. Ocorre por volta a partir de 1 ano de idade, vai até os 6 ou até os 5 anos de idade, depende da criança. Mas é uma fase pautada por muitas coisas interessantes. Alguns aspectos dessa fase são bem interessantes a gente entender quem é essa criancinha dessa faixa etária. A partir dos 2 anos de idade, a gente já começa uma autonomia maior. E nessa fase, principalmente com o processo de desenvolvimento, eles estão com mais equilíbrio, mais tônus muscular e as mãozinhas livres. Então, eles precisam testar todas essas novas habilidades. Em geral, essas crianças nessa idade são alpinistas, não tem muita noção de perigo, de medo, e vez por outra nos deixam de cabelo em pé quando vão escalar sofá, móveis e etc. Ocorre que nessa fase eles precisam mostrar e precisam testar essas habilidades novas. Eles são mais baixos, mais fracos, mais pequenos, então cada nova conquista de tônus, de habilidade precisa ser explorada. O mundo ao redor deles é muito colorido, muito grande e precisa dessa exploração. Então, essas crianças, em geral, elas têm baixa tolerância à frustração, elas têm visão de túnel, então elas só enxergam o que está à frente. O projeto delas é para os próximos 10 minutos. Então, se você vai dizer para uma criança nessa faixa etária que você vai levar lá no parque domingo, ela vai perguntar toda hora: que dia que é domingo? Já chegou domingo? Domingo é hoje? Como é que é domingo? Quando é que é domingo? Porque esse cérebro ainda está em processo de desenvolvimento. Para desenvolver a questão do tempo, da noção de tempo. E essa fase é uma fase muito especial, porque é nessa fase que ele vai começar a desenvolver essas questões, noção de tempo, desenvolvimento de coordenação motora, autocuidado, controle do xixi e do cocô. É uma fase muito interessante de autonomia. A criança precisa entender que existe o outro, que eu também preciso entender a necessidade do outro, que o mundo não gira ao meu redor e que nem todas as minhas vontades são satisfeitas. A criança nessa faixa etária, ela está se desenvolvendo. Ela aprende uma forma nova de se comunicar com o mundo. E ela precisa, como uma questão de autossobrevivência, comunicar imediatamente as suas necessidades e que elas sejam satisfeitas como uma forma de sobrevivência. Isso vai desde a alimentação, a troca de fralda ou a outras coisas de imediata necessidade, como também de outros comportamentos. Isso vai ter desdobramentos no comportamento da criança. Então, em geral, ela não vai conseguir dividir o brinquedo, ela vai querer alguma coisa naquele momento, daquela forma, e ela vai chorar. Então, ela não tem argumentação, porque ela ainda não está com a linguagem totalmente desenvolvida, ela não tem um pensamento lógico totalmente desenvolvido. Então, ela vai alegar, ela vai utilizar da forma mais primitiva de comunicação, que é o choro, que é a birra, que são comportamentos muito comuns nessa fase. Qual é a nossa principal questão nessa fase? É começar a fazer com que a criança entenda que ela precisa ter mais tolerância, ela precisa aprender a esperar, ela precisa ter comportamentos mais assertivos. E aí é que está a grande magia dessa fase. Essa fase é a fase em que os pais, através das intervenções corretas, de mostrar para a criança que entende que ela está chateada porque ela queria muito alguma coisa, ou porque ela está com novas habilidades e ela quer testar novas habilidades escalando o sofá da sala, que ele entende, que ele viu que ela tem novas habilidades, mas que aquilo ali é perigoso. E a gente começa a pontuar a criança e ela começa a entender como lidar com esse mundo, como lidar com o ambiente à sua volta, como lidar com noções de perigo, noções de regras, de limites. Essa é a fase em que a gente começa a introduzir limites e regras para as crianças. Então, assim, a comunicação dos pais precisa ser muito clara. Crianças muito pequenas não entendem discursos muito prolongados, emotivos, tensos sobre o mau comportamento dela. Ela precisa entender que qual é
comportamento imediato. Então, eu preciso entender que riscar a parede da mamãe ou riscar todas as paredes da casa não é um comportamento adequado naquele momento, que a gente tem um papel ou um espaço na parede, um espaço adequado para riscar. E aí eu vou reconduzir o comportamento dela e mostrar a forma correta de comportar-se. Também não funciona regras como não faça isso, são discursos muito dúbios para a criança. A criança dessa faixa etária, ela entende regras curtas e ação, ela não consegue compreender, ela não consegue ter uma maturidade cognitiva para entender que o não antes da frase de ação quer dizer que não é para ela fazer aquilo, tipo, não abra a porta. Ela não tem uma maturidade cognitiva para compreender a complexidade dessa regra. Uma coisa muito interessante nessa fase também, e que os pais falam muito, é que as crianças nessa fase adoram chamar a atenção. Então, vez por outra, vai ser comum você estar conversando com alguém e o filho está mãe, insistindo para chamar a sua atenção. Eles precisam muito mais dessa atenção e a gente precisa, com as intervenções corretas, ouvir, dizer: a mamãe vai te ouvir agora, mas você precisa também entender que a mamãe está conversando com a tia fulano, com o tio fulano, e que você precisa esperar um tempinho para falar com a mamãe. Aí a mamãe vai te escutar, ok? E aí a criança começa a entender como funciona. Outra coisa comum nessa faixa etária é a dificuldade de separar-se dos pais. É uma coisa muito comum, porque as crianças não conseguem entender a questão do papai vai, o papai volta. Para eles é como se ele sumisse naquele momento e eles sentem muita falta. Até porque nessa fase inicial, os pais e a mãe principalmente sempre estão muito próximos dos filhos. Então esse distanciamento gera uma angústia. Então a gente começa a mostrar para a criança que o papai vai, o papai volta, a mamãe vai, a mamãe volta. E que ele não precisa ficar com tanto medo. E assim a gente começa a mostrar para ele essa questão de segurança, de que ele não precisa sentir tanto medo diante dessas situações. E mais uma vez, ensinando que ele tem capacidade de resolução de problemas. Outra coisa também muito comum é: o meu filho é outra criança longe de mim. Nessa fase a gente escuta muitos pais falarem isso. Então a gente precisa entender o que está gerando esses comportamentos diante da minha presença, diante da presença do papai e da mamãe. Então, de repente, com a tia, na escola, em outros ambientes, eu não consigo com tanta facilidade o que eu desejo. Eu não consigo, então eu começo a ter essa noção de comportamento social, de lidar com o outro, de lidar com as questões do outro, de entender a necessidade do outro também, de saber esperar, de saber tolerar, de saber esperar a minha vez, de entender que o choro, que a birra não vai fazer com que eu consiga imediatamente o que eu quero. Então eu preciso entender que às vezes com o papai e com a mamãe funciona, às vezes em outros ambientes não funciona. Então a gente precisa mostrar para eles qual é a melhor forma e qual é o comportamento mais assertivo, qual é a melhor forma de se comportar. É uma fase muito fofa, muito linda, dá trabalho, de fato, os pais falam muito nessa fase, mas é importante entender quem é essa criancinha, como é que esse cérebro funciona. Ele está se desenvolvendo, ele está desenvolvendo aspectos como linguagem, como funções executivas, autonomia, tudo para eles é muito novo, né? O desenvolvimento motor veio antes, eu tenho novas habilidades, eu preciso testar e eu preciso entender como é que esse mundo funciona ao meu redor. É muito interessante que os pais possam ter essa empatia com as crianças dessa fase. É importante que essa fase seja uma fase de aprendizado, tanto para as crianças que vão ganhar mais autonomia, vão aprender a lidar com regras, com limites, aprender a lidar com o outro, com as necessidades do outro, e para os pais também, que vão, de certa forma, lidar com isso, com a necessidade dessa criança, como educar, como fazer com que esse ser humano possa ser um ser humano melhor, que ele possa entender regras, que ele possa entender que nem sempre a gente consegue tudo o que quer,
que é importante a gente saber esperar, tolerar, e a partir daí a gente vai conseguir construir a personalidade dessa criança, a gente vai conseguir construir uma criança muito mais resiliente e muito mais saudável psicologicamente e emocionalmente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curta as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e até o próximo!